as grandes coisas começam de formas pequenas. Quando você vê algo grande, não imagine que isso começou dessa forma. As coisas grandes um dia foram pequenas. Entenda que alguma coisa aconteceu anteriormente. Houve um percurso, houve um caminho para que essas coisas grandes começassem a acontecer. Você quer ter sucesso? Você quer ser grande? Ninguém nasce grande, filho. Quem nasce grande é monstro. Quando você toma uma decisão, a tua vida piora para depois melhorar brutalmente. Quando você entrar numa jornada de tomar decisão de algo que está ligado à tua paixão, de algo que está ligado a um talento, a tua qualidade de vida vai virar uma desgraça. Os processos da vida são inevitáveis. E a gente quer fugir dos processos. O que me amadurece? Eu passar por um determinado problema que às vezes é traumático, mas eu aprendo de uma vez por todas que esse não é o caminho. Vai ser difícil. Depois que você toma a decisão, você entra num processo de mudança. Você tem que aguentar, você tem que bancar a sua decisão, tomando ela todos os dias. Todo santo dia você tem que tomar a decisão de se manter fiel a ela. Na sua jornada de construir o que você quer, você vai precisar passar por inúmeros vales da sombra para que você possa sair lá do outro lado, num paraíso, num lugar magnífico. Entenda que as pessoas que você vê viver grandes coisas, na verdade, elas se aproveitaram da somatória das pequenas oportunidades ao longo da caminhada. O corajoso, ele não vai e faz. Ele vai lá e tenta fazer. E ele não consegue fazer de início, mas ele aprende. As experiências da vida nos ensinam como nenhuma aula de faculdade nos ensina. O problema que você está passando é para você estudá-lo por dentro, para você aprender como se faz e nunca mais voltar para lá. Se a gente ficar fugindo dos processos, a gente não tem maturidade, não tem sabedoria, não tem experiência. Isso só vem com os processos da vida. Pare de ficar contando histórias na sua cabeça. Acorde de manhã e faça o que tem que ser feito. Simples assim. Faça o que tem que ser feito. Não espere que ninguém venha te motivar. Não espere. A responsabilidade de fazer ou não fazer é completamente sua. É assim que você cresce. É assim que você chega realmente onde você quer chegar. Muitas pessoas ficam aguardando momentos extraordinários para que a sua vida dê uma guinada. Quem nasce grande é monstro. Toda dor traz um aprendizado, toda dor é uma escola. Você decide se a dor vai ser um sofrimento ou uma escola. Você não precisa de mais motivação, você precisa de mais disciplina. Disciplina, foco, determinação, é isso que vai te levar para o sucesso. No final das contas, a vida se trata de não desistir. Se você não desistir, sempre vai ter uma oportunidade de você fazer de novo. Numa vida única, curta e rápida, você só tem uma oportunidade de aprender. A escolha entre desistir e persistir é completamente sua. Vale a pena continuar caminhando. Se você não for capaz de obedecer a você mesmo, você não consegue obedecer ninguém, cara. Se você diz, amanhã eu vou acordar às 5 e vou fazer exercício. E se você não consegue fazer isso, o que você consegue fazer? Você decide ter sucesso. Você decide todo dia, quando você acorda mais cedo para estudar. Você decide a cada minuto. E agora você está decidindo. Você decide quando você monitora as suas emoções e você percebe que você está com medo, mas você vai com medo mesmo. Você precisa escolher o que você faz a cada instante. Ninguém vai impedir você de fazer nada. Filhos não impedem você de ir para academia. A sua esposa não impede você de abrir o seu próprio negócio. Seu marido não impede você de poder estudar alguma coisa para poder melhorar. Para de contar essa história de na sua cabeça. Você tem algo chamado livre-arbítrio na sua vida. Livre-arbítrio significa que você tem que escolher a cada segundo. Mas nós vamos ver que para tornar os nossos sonhos realidade, as coisas são mais duras do que aparentam ser.
Não basta eu ser apenas um sonhador. Eu preciso ter condições de tornar os meus sonhos realidades, ou então eu vou ser um eterno frustrado. Então eu quero que você sonhe com o impossível. Sonhe, meu filho. Realizar o sonho é que precisa se pagar um preço. Então se você diz que vai fazer uma coisa na sua vida, você pega e faz. Você vai lá e faz. Porque isso é coisa de adulto. Em primeiro lugar, você obedece você. Isso é um ato de heroísmo. Todos os dias, quando você acordar, o primeiro gol da partida é teu. Acordou, tocou o despertador, levantou, 1-0 para você. Você vai ser senhor do seu destino. Você vai ser senhor da sua vida. Você não vai deixar que ninguém nunca mais fale que você não é capaz. É sobre fazer a vida uma obra de arte. A escolha é que nos diferencia de uma tartaruga, de um coelho, de um cachorro. Nós temos essa psicologia, nós temos essa possibilidade, nós temos esse elemento. Se você esquecer disso, você se coloca no campo do vitimismo. Se você tem grandes sonhos, eles exigirão de você grandes responsabilidades. Então os grandes sonhos, eles nos colocam diante de grandes obstáculos. E nós vamos precisar aprender a lidar com isso. Então se você não está levantando da cama, se você não está tendo foco, se você não está tendo consistência, tá te faltando um motivo potente. Tem gente que fala, eu quero ter sucesso. Que horas que você acorda? Quantos livros que você lê por mês? Vítimas colocam desculpas. Eu não treino por causa disso. Eu não abro meu negócio por conta daquilo. Histórias que você está contando para você. E vítimas não vencem. Vítimas não são produtivas. As coisas nem sempre sairão como nós planejamos. E muitas vezes esse caminho vai ser doloroso, vai ser difícil. Você vai ter que ultrapassar muitos percalços, muitas adversidades. Você vai ter que passar por caminhos que você jamais gostaria de passar. Mas é necessário. Se você não agir, a culpa é toda tua, cara. Então eu tenho um compromisso sim, de fazer as coisas que eu disse que eu ia fazer. Pessoas de baixa performance fazem o que tem vontade. Pessoas de alta performance fazem o que está baseado na virtude, o que tem que ser feito de fato. Você vai perdendo oportunidades porque você está fazendo coisas idiotas que você não deveria estar fazendo. Quando você domina o seu estado emocional, quando você domina o seu comportamento, você vira maestro da sua vida e não prisioneiro. Você vira o dono do seu destino. Tem muita gente achando que a coragem começa quando o medo termina. Mas a coragem só existe porque o medo existe. Para pensar, todo mundo tem medo, você também tem. E você procrastina na sua vida porque você tem medo. Aí você tem medo de decepcionar as pessoas, medo de começar e não dar conta, medo de dar errado. Todos esses medos têm travado os projetos mais importantes da sua vida. Força e coragem é o que a vida pede de todos nós. O que é uma pessoa corajosa? Corajoso não é aquele que não tem medo. Corajoso é aquele que age apesar do medo. Ou seja, coragem não é a ausência de medo, é a decisão de agir mesmo com medo. Por mais que seja grande o risco de uma jornada, por mais que seja um desafio fazer algo novo, eu tenho que, para fazer, ter esperança. Se eu não tiver esperança, se eu não tiver a perspectiva que possa melhorar, eu jamais faria nada. A virtude mais decisiva para que alguém tenha iniciativa, né, que seja proativa, tenha capacidade de empreender, de ser protagonista, é coragem. Quando esse gigante sair, eu avanço. Quando a tempestade cessar, eu começo. Quando a crise parar, eu vou empreender. Quando na verdade a coragem não é uma resposta quando o problema acaba. Fica a pergunta para você, você tem uma visão clara de onde você quer chegar na sua vida daqui 5, 10, 20 anos? Por conta das pessoas não terem essa visão clara, elas vão vivendo qualquer tipo de vida, a vida que dá para viver. E, inclusive tomam decisões erradas porque não sabem claramente onde querem chegar. Para desempenhar sua função,
para lidar com a vida, com as demandas, com as intempéries que você vai enfrentar ao longo da sua caminhada, duas coisas: força e coragem. A vida pede isso todos os dias. Coragem para não se acomodar quando deveria estar avançando. Coragem para dar passo de fé mesmo quando está tudo bem. Então você tem que ter coragem até de deixar para trás coisas que foram boas por um tempo. A gente dribla o medo com coragem. Eu terei mais coragem para driblar o meu medo quanto mais eu estiver preparado para enfrentá-lo. O resultado que você tem na tua vida hoje, em todas as áreas, advém das crenças que você tem. Enquanto você não curar essas crenças, modificar essas crenças que estão aí dentro, você não vai conseguir ter resultado. Você não precisa de muita força nem muita coragem para gerenciar a vitória, mas vai precisar de muito para vencer as dores, as perdas e as crises. O que importa o que os outros pensam de você? O que importa o que os outros falam de você? Desenvolva e cultive a sua coragem. Porque às vezes temos coragem para dar os primeiros passos, mas quando chega a primeira luta, a gente prefere recuar. Viver o novo não tem a ver só com sair do velho, mas tem a ver com continuar caminhando enquanto nada acontece. Quem sabe o que carrega não tem dúvidas em relação ao futuro que o aguarda. Você vai precisar de força e coragem. Força e coragem para fazer o que precisa. Força e coragem para dizer não para aquilo que é ruim para você e pode te causar dano. Enquanto nada acontece, enquanto parece que coisas não estão se movendo, enquanto parece que portas não estão se abrindo, é exatamente nesse lugar que a gente precisa de ainda mais coragem. Reúne suas forças e vai para cima com seus negócios, vai para cima com seu casamento. E venhamos assumir a responsabilidade, porque chegou a hora de vivermos a nossa própria história. Por isso, não é uma questão de sorte. Faça por merecer. A sorte vai atrás da coragem. As pessoas costumam ter uma ideia equivocada de que o sucesso é fruto de talento. O sucesso não é fruto de talento inato. O sucesso é fruto de garra. E garra nada mais é do que uma mistura de dois elementos. Em primeiro lugar, paixão. Da capacidade da pessoa acordar todos os dias e se encantar com aquilo que ela faz. Em segundo lugar, perseverança, que é a capacidade de apanhar, cair, levantar, aprender com essa queda e tentar de novo de uma forma melhor. Eu quero falar com vocês sobre coisas que nós encontramos apenas nos vencedores. Nós ouvimos muito falar de vitória. E qual é o segredo da vitória? A diferença do vencedor e do perdedor está na decisão que essas pessoas resolveram tomar. Nossas escolhas, nossas decisões. Por que para mim as coisas não dão certo? Por que a minha vida é tão difícil? Pergunta errada. A primeira coisa para você sair do buraco é parar de cavar. Se você não é maestro das suas próprias emoções, você é prisioneiro delas. Muitas coisas na tua vida não estão acontecendo porque você cisma em colocar o bendito do plano B. Não existe plano B. Ninguém vai te perdoar, ninguém vai te poupar. A vida é assim, cara. Como quase tudo na vida, o sucesso é muito mais determinado pela nossa capacidade de enfrentar as dificuldades do que simplesmente a gente aproveitar as facilidades que a vida nos dá. Por que o vento está soprando contra? Porque é na adversidade que nós crescemos, gente. É nas dificuldades que nós aprendemos a manobrar melhor a nossa embarcação. O medo de não ser bom o suficiente. O medo das pessoas não amarem você. O medo de dar errado. São esses medos que estão fazendo com que você não avance. O que você tem que fazer é extirpar esse medo. Você tem que tirar ele daí de dentro. Porque enquanto você viver no medo, você não avança. Pare de desperdiçar o seu tempo, o seu foco e a sua energia desejando eliminar os medos da sua vida. Coloque a sua energia e o seu foco em construir a coragem
para superar com inteligência esses medos. E é assim que você vai conseguir conquistar a vida que você deseja e que você merece. Você não vai conhecer alguém que teve sucesso absoluto que pega 60% do seu foco e coloca no plano A e 40% do seu foco você coloca no seu plano B. É só plano A. Você não é a sua mente. O medo, a culpa, o orgulho, a inveja e todos aqueles sentimentos que derrubam você estão na sua mente, não dentro de você. Você não é a sua mente. Você é algo que está acima dela. Então a primeira coisa que eu quero falar com vocês é sobre ousadia. Seja ousado, meu irmão, faça. Vai dar errado? Se der errado, não vai mais. Seja consciente de que se você ainda não é bom em alguma coisa, é porque você não perseverou o suficiente. O talento sem o esforço, ele nada mais é do que potencial desperdiçado. E esse esforço exige perseverança e ele exige paixão. Ele exige, em outras palavras, garra. Seja ousado, porque se você quer ser um vencedor, seja bom naquilo que você faz. Porque você vai encontrar muitos desafios na sua jornada. Só que cada desafio significa que você está crescendo. Cada desafio é um crescimento. É que se você tem grandes sonhos, você precisa estar preparado para as grandes adversidades que você vai enfrentar. Nunca é tarde para começar, nunca é tarde para mudar nada, nunca, nunca, cara. Que se você praticar, se você perseverar, se ao apanhar você não desistir, continuar lutando e aprendendo com cada uma das quedas, com certeza você terá uma probabilidade de sucesso que será muito maior. Quando você é maestro das suas emoções, você chega onde você quiser. Eu sou sócio majoritário da minha vida. O corpo que eu tenho, o que eu sei, a família que eu construí, o conhecimento que eu acumulei, as minhas virtudes, os meus imensos defeitos, começam com o pronome eu. Todos nós sentimos medo. Eu sinto medo, porque o medo é parte natural do ser humano, certo? Então o medo, ele faz parte. Agora, o que você faz com o medo? Como é que você reage ao medo? Uns enfrentam o medo, enquanto outros se acovardam diante do medo. A maior parte da sua procrastinação vem do medo que você tem. Medo de não ser bem sucedido, medo de não conseguir agradar as pessoas. É esse seu medo. E medo a gente cura com duas coisas: preparação e agir massivamente. É só assim que você neutraliza e acaba com esse medo. Fracasso é experiência de vida. É que você aprendeu a andar. Você levantou, caiu, levantou, caiu, levantou, caiu, até que um dia você andou. O erro pode ser altamente pedagógico, se você souber usá-lo. Não existe nada que eu não possa transformar, fazer algo novo, interferir no meu corpo, na minha renda, na minha família. O que houve com a minha vida? Houve o que você fez. Houve a sua ação, houve a sua mão neste cinzel. Me diz o que você construiu de fato nos últimos 5 anos na sua vida. Alguma coisa que você perceba que você tem orgulho de falar. É triste falar isso, mas a maior parte das pessoas não construiu bosta nenhuma nos últimos 5 anos, porque elas procrastinaram. O cara que tem coragem, ele se move sabendo que ele corre o risco de ter reveses, com perdas e ter sofrimentos. O medo só gera esses dois tipos de reação: ou a coragem ou a covardia. Quero que você saiba que o seu sucesso, tanto pessoal quanto profissional, esteve, está e sempre estará nas suas mãos. A vida é muito curta, gente, é muito rápida, é muito passageira para que se perca tempo numa existência pequena. Por isso é muito importante você ter em mente o que motiva você, o que faz você acordar de manhã, o que faz você na hora da dificuldade, você não perder o foco. Aprenda, exercite o autodomínio, o autogoverno, o domínio pessoal, o protagonismo pessoal. E isso faz com que você não desista.
Não existe karma, não existe destino, não existe sorte. É preciso pensar objetivamente naquilo que você quer. Não jogue no outro essa responsabilidade. Deus recompensa os disciplinados. Deus recompensa os fiéis. É quem é fiel a um propósito, quem é fiel à visão de vida, quem é fiel a fazer a vida dar certo. Quando você muda o seu comportamento, você vai encarar as adversidades de uma outra maneira. E a sua chance de alcançar maiores resultados aumenta significativamente. Seja radical, crie ações claras, objetivas. Você tem que ser radical. Você quer ter sucesso ou não quer? Superem essa ideia de sorte, azar, destino. Introduzam a ideia de decisão, estratégia e trabalho. Haja massivamente em relação às rotinas e em relação a todo o processo. Não importa o que a vida fez de você, importa o que você fez com o que a vida fez de você. Nós vivemos numa sociedade padronizada. E qualquer tentativa de sair do padrão, ela nunca é uma iniciativa que vai ser bem vista ou muitas vezes apoiada por muitas pessoas. Mandava no mundo quem tinha terra. Passou a mandar no mundo quem tinha capital. A moeda hoje chama-se informação. Você é rico ou você é pobre em informação. A mente, ela é treinada. A mente é como um músculo, ela pode ser treinada e deve ser treinada intencionalmente. Você precisa ter a intenção de treinar a tua mente nisso. Persistir com bravura e comprometimento é fundamental, de fato, para que a gente consiga mudar aquilo que nós desejamos mudar nas nossas vidas, seja o que for. É basicamente assim a vida. Você está num lugar e tem um lugar que você quer chegar que você não chegou. Tem um espaço, uma distância. Como é que você vai melhorando na vida? Diminuindo cada vez mais essa distância. A primeira coisa é meu objetivo. Qual é o meu objetivo? Sem objetivo, nós não temos onde chegar. E quanto mais longe você jogar o seu objetivo, mais chance de você chegar perto do sucesso. Pense grande. Na vida é assim, ó. Ou você tá no comando ou você tá sendo comandado. É simples assim. E quando você entende quem é você e qual é o seu valor, na hora que você tem que estar muito determinado, na hora que você tem que estar muito focado para fazer as coisas darem certo, porque não é fácil. Não é fácil, mas é possível. Isso é mais do que o suficiente para quem quer fazer acontecer. Numa briga entre imaginação e conhecimento, a imaginação sempre ganha. Porque na realidade você tem que crer para ver. Então se você está esperando acontecer, é outra pessoa que vai realizar. As pessoas que mais desistem são, por exemplo, as pessoas que não se colocam em situações de dificuldade de propósito. As pessoas que mais persistem são as pessoas que se colocam em situações de dificuldade de propósito. Muita gente quer mudar a vida e não consegue, porque a pessoa não sabe gerenciar as próprias emoções. Se você não souber de verdade quem é você, como funciona a tua mente, como funcionam as tuas emoções, é bem provável que a mudança seja difícil, talvez até impossível na sua vida. Motivação é motivo para ação, é motivo para agir. Motivação é uma excelente força de começo, mas dificilmente vai ser uma força de continuidade. A disciplina vai te levar a lugares que a motivação não consegue. Que há dois tipos de pessoa no mundo: os realistas e os sonhadores. Os realistas são aqueles que estão indo, sabem onde estão indo. Os sonhadores já estiveram lá, pelo menos no seu sonho e na sua imaginação. Saber que é possível, é 1 em 1 milhão, não interessa. Isso é mais do que o suficiente para alguém que está determinado em construir a sua história e fazer diferença, perseguir e perseverar em busca do seu objetivo. Isso é mais do que o suficiente. Então se você conseguir cair e levantar, então você saber controlar esse emocional faz toda a diferença. A pessoa que vai lá e fala, não, eu vou querer uma coisa mais difícil agora, eu quero avançar, eu quero experimentar uma coisa mais difícil, mais pesada, mais complexa. Essas pessoas tendem a não desistir, porque elas estão o tempo todo pegando uma carga mais pesada. Isso vai te fazendo você criar musculatura emocional. Então, é hora de agir. Faça o que tem que ser feito para mudar o que precisa ser mudado. Você escolhe ser comandado ou estar no comando. Dar o melhor de si mesmo em tudo e ser extremamente determinado.
Muitas pessoas desistem dos seus sonhos logo nas primeiras dificuldades que aparecem pelo caminho. Se você desistir do teu sonho nas primeiras dificuldades, você vai desistir de todos os teus sonhos, porque para todo sonho você terá obstáculos. Protagonistas fazem escolhas, conscientes, poderosas. As vítimas, por não escolherem, também fazem uma escolha. A gente tem essa esperança de que tudo vai mudar, não é? Pode ser completamente diferente, sim, se você se tornar uma pessoa completamente diferente. Se você resolver mudar. Nós atuamos de acordo com a nossa percepção de realidade. E se nós mudarmos a nossa percepção, nós mudamos a nossa realidade. Você não enxerga o mundo tal como ele é. Você enxerga o mundo tal como tuas emoções agora estão te fazendo enxergar. O ser humano vê no mundo aquilo que carrega no coração. Assumir as rédeas, assumir o protagonismo é entender. Tudo que está acontecendo ao meu redor tem forte parte de movimentação minha nisso. Tudo que acontece ao meu redor tem mão minha nisso. Você pode mudar a sua atitude diante do mundo em qualquer momento. É a atitude que conta, é a mudança de atitude que conta. Uma coisa muito importante de ser entendida é que o sucesso, ele é interno. Então, se você quer um sucesso duradouro, você tem que fazer uma preparação interna. Com conhecimento, com paciência, disciplina, você será sim capaz de superar essas angústias e dificuldades que estão te incomodando agora. Dedique-se de verdade, com profundidade, ao autoconhecimento. Você é o senhor do seu destino, senhora do seu destino e capitã da sua alma. Ninguém é capaz de parar você. Assuma as rédeas em relação a isso. Entenda que ninguém vai fazer por você. Entenda que as pessoas não dão o mínimo para suas emoções. O que você precisa mudar na sua atitude a partir de agora? O que você pode mudar agora, independente de que hora seja agora? O que você merece é o que você tem. Se você quiser mais, você tem que sentir merecedor de mais. Encarar os nossos próprios medos e fantasmas, compreender e desarmar as armadilhas da nossa mente, das nossas emoções. Nada disso é fácil, mas tudo isso é essencial. Se trata da sua mudança de atitude, porque se você não mudar, absolutamente nada vai mudar. Persistir com bravura e comprometimento é fundamental para as grandes transformações das nossas vidas. Tudo depende de mim. Tudo que está ao redor eu tenho possibilidade de mudança. Tudo que está ao redor depende que eu faça alguma coisa. Faça o que tem que ser feito para mudar o que precisa ser mudado. É hora de agir. Haja, assuma o controle da tua vida desde já.